Olá amigos, como vão? Espero que estejam todos bem. Esse vídeo é para dar continuidade ao nosso conteúdo programático da disciplina DIR 543 ou Direito Comercial / Empresarial 3 ou ainda Títulos de Crédito. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o Instituto do Aceite. Essa declaração cambial que transforma o sacado em obrigado principal do título de crédito. Mas antes de avançar sobre aspectos mais específicos do aceite, vamos retomar um pouco a situação. Eu tenho um título de crédito chamado letra de câmbio. O sacador foi lá, sacou o título, assinou, colocou o nome do sacado e do tomador, assinou e preencheu os requisitos. Nesse momento, eu tenho uma declaração cambial nesse título de crédito, que é o saque. É a declaração que decorre dessa assinatura do sacador. Em razão dessa assinatura, nós já vimos, o sacador se torna garantidor tanto do pagamento, ou seja, ele se torna um coobrigado, quanto da aceitação do título. Nós explicamos o que isso quer dizer. Se o título não for aceito, vai haver um vencimento antecipado, eu vou retomar isso um pouco adiante. Mas por enquanto, se eu tenho uma letra de câmbio, portanto, com a assinatura do sacador, o que se espera é que essa letra de câmbio seja entregue ao tomador. O tomador, nós já vimos que pode endossar a letra. Mas em um determinado momento, seja o tomador, seja quem tenha se tornado o portador legitimado do título de crédito em razão de um endosso posterior, essa pessoa tem um título, num primeiro momento, que não está assinado pelo sacado. E na medida em que esse título não está assinado pelo sacado, o sacado não é obrigado cambial. Se fosse de outro modo, gente, seria muito fácil. Eu estou aqui, olho a lista dos alunos, vejo quem são e começo a sacar títulos tendo como sacados esses alunos. Eu faço um encontro presencial da disciplina, o sujeito não vai, eu saco uma letra de câmbio tendo ele como sacado. Isso faz dele um obrigado? Não. É o preenchimento de um requisito da letra de câmbio, colocar o nome do sacado ali, mas o sacado não é obrigado, porque senão qualquer um pode tornar qualquer outro um obrigado cambial. O que vai tornar o sacado um obrigado é a assinatura dele. E essa assinatura dele, assumindo a obrigação que está prevista para que ele cumpra no título de crédito, a hora que ele assina, ele assume essa obrigação e se torna obrigado principal. Então, pelo aceite, o aceitante se torna obrigado principal. E agora eu começo a falar de aceitante. Se até então eu tinha um sacado, que é a pessoa cujo nome está lá como cumprimento de requisito essencial da letra de câmbio, agora eu já posso falar de aceitante, que é o sujeito que foi lá e assinou. Talvez alguém pense, então aceitante é o sacado que aceita. Em regra sim, mas nós vamos ver que eventualmente o título pode ser aceito por alguém que originalmente não era o sacado. Mas então, o que nós já podemos guardar por enquanto aqui? O aceite é a declaração cambial pela qual o aceitante, que em regra era o sacado, se torna o obrigado principal do título de crédito. E aí, gente, nós já temos dois obrigados, pelo menos, após o aceite. O sacador, que é um co-obrigado, e o aceitante, que agora é o obrigado principal. Se me permitem, uma observação sobre obrigado principal. A pessoa ser o obrigado principal do título de crédito, o que é diferente de ser um co-obrigado? Aí a diferença que eu estou fazendo é essa, tá, gente? Entre co-obrigados, que são os obrigados em virtude de terem lançado a assinatura na letra,
É o caso do sacador, é o caso, em regra, do endossante, que a gente viu, a pessoa endossa e passa a ser garantidor do pagamento. Esses são coobrigados. E qual é a diferença entre um coobrigado e o obrigado principal, que é o aceitante? Para que o título seja cobrado do obrigado principal, não há a necessidade de protesto. Como assim, Cláudio? Nós ainda vamos falar de protesto adiante, mas basicamente, quando a obrigação que está prevista no título não é cumprida, você prova por esse ato formal, solene, registrado no cartório, chamado protesto. Para cobrar o título do obrigado principal, esse ato é desnecessário. Então você foi lá, apresentou o título no vencimento, o obrigado principal não pagou, você pode mover uma execução contra ele sem a necessidade de protesto. Se fosse para mover contra um coobrigado, o aceitante não me pagou, eu quero cobrar do sacador, teria que protestar o título para provar que o pagamento não ocorreu. O endossante não me pagou, eu quero cobrar, ou melhor, o aceitante não me pagou, eu quero cobrar de um endossante, o título teria que ser protestado. Então, primeira distinção aí, o obrigado principal pode ser acionado judicialmente com base na letra de câmbio, obviamente, sem a necessidade de protesto. E a segunda característica que eu acho que é muito útil para diferenciar o obrigado principal é que o obrigado principal não tem direito de regresso. Se ele paga, ele suporta o pagamento do título. Já coobrigados têm direito de regresso. Eu tenho um vídeo só sobre isso, vamos explicar com mais calma quando nós falarmos de aval. Então, de novo, obrigado principal não pressupõe protesto para que seja acionado judicialmente em virtude da letra e, quando paga, não tem direito de regresso. Dito isso, o sacado ou o interveniente que aceita se torna obrigado principal. Então, esse é que é o efeito do aceite. Declaração cambial de nome aceite. Bom, mas acontece que o título, depois que ele é sacado, ele é entregue ao tomador, que é o beneficiário, que pode colocar o título em circulação ou não. Mas se o título está com o tomador, como é que o sacado vai aceitar esse título? A lei prevê a figura da apresentação para o aceite. Pessoal, em razão da cartularidade, você tem que levar o título mesmo, para que a pessoa assine lá aceitando. Não tem como aceitar fora. Nós vamos ver que se alguém comunica aceite tem alguns efeitos, mas não é a mesma coisa que aceitar na cártula. Então haverá um momento para que o título seja levado ao aceite do sacado. Isso a gente chama de vista. É o título apresentado para vista, para que o sacado olhe aquilo ali e veja se quer assumir aquela obrigação ou não. Vou começar pela regra. A apresentação ao aceite é facultativa. Uai, Cláudio, como assim facultativa? E se eu não apresentar para o aceite? Se você não apresentar o título ao sacado para o aceite, você vai esperar o vencimento do título e vai apresentá-lo ao sacado para pagamento. Se ele não ia aceitar, ele não vai pagar. E aí você vai protestar para provar o não pagamento para poder cobrar de coobrigados. Mas e por que eu deixaria de apresentar o título ao aceite? Olha, talvez por sua conveniência, mas se apresentasse, teria a possibilidade do vencimento antecipado, porque, de novo, a lei diz que o sacador garante a aceitação e o pagamento. O que significa isso? Significa que se você apresentar para o aceite e o sacado não aceitar, você protesta provando que o aceite não ocorreu e o título vence antecipadamente. Então, se você decide não apresentar o título ao aceite do sacado, você está abrindo mão
dessa possibilidade de vencimento antecipado. Então, a regra vai ter exceção, né? Daqui a pouco vamos falar das exceções, mas a regra é que a apresentação do título ao aceite é uma faculdade do portador. Seja o tomador, seja alguém que tenha recebido a letra após um endosso ou uma cadeia de endossos. Para quem tiver aí a lei uniforme, estiver me acompanhando como se estivesse sendo um áudio, eu vou pedir que abra a lei. Para quem estiver acompanhando o vídeo mesmo, eu vou colocar aqui na tela. Olha só, o artigo 21 diz, o artigo 21 do anexo 1, Lei Uniforme de Genebra, a letra pode ser apresentada até o vencimento ao aceite do sacado no seu domicílio pelo portador ou até por um simples detentor. A letra pode. E aqui tem um prazo, até o vencimento. Esse prazo faz todo sentido, porque após o vencimento, você não está mais apresentando a letra para aceite. Após o vencimento, você está apresentando a letra para pagamento. Espera aí, Cláudio. Eu apresentaria primeiro para o aceite, correto. E depois, no vencimento, voltaria para receber o pagamento. Se você não apresenta para o aceite, você vai apresentar só para o pagamento. E não recebendo o pagamento, vai buscar o caminho que você tenha para receber esse crédito. Então, o portador pode apresentar a letra para o aceite até o vencimento. Depois do vencimento, essa apresentação passa a ser para pagamento. Então, você já tem aí a regra de que a apresentação é facultativa e já tem um prazo geral de apresentação. É até o vencimento. Apresentação para aceite, certo? Bom, continuando e voltando à Lei Uniforme de Genebra. Artigo 24. O sacado pode pedir que a letra lhe seja apresentada uma segunda vez no dia seguinte ao da primeira apresentação. Os interessados somente podem ser admitidos a pretender que não foi dada satisfação a esse pedido no caso de ele figurar no protesto. O portador não é obrigado a deixar nas mãos do aceitante a letra apresentada ao aceite. Então imaginemos que o portador decidiu levar a letra ao aceite do sacado, apresentar para vista. Às vezes o sacado, gente, não sabe se tem que aceitar a letra. Ele olha aquilo ali e fala, olha, eu preciso olhar na minha contabilidade, ver se realmente eu tenho essa responsabilidade, e ele tem o direito, que a doutrina vai chamar de prazo de respiro, de pedir para que o título seja apresentado a ele no outro dia. Você vai deixar o título com ele? O portador vai falar, então fica com o título aí, queridão, que amanhã eu pego. Não, porque se o título for extraviado, se o título se perder, se o título não for devolvido, o direito cambial perece. Então a pessoa leva o título e volta no dia seguinte. Aqui está falando que se o sacado pedir para apresentar no outro dia e o portador não deixar, ele prova isso com o protesto. Seria o protesto por recusa de apresentação no dia seguinte. Não faz sentido. Porque vejam bem, eu sou o sacado, você me apresenta o título para aceite, eu falo, volte amanhã, você fala, não, vou protestar por falta de aceite. Você vai ao cartório, o cartório vai me intimar, eu sei que a gente não viu o protesto, vamos falar com mais calma ainda disso quando chegar o momento, mas por enquanto, o cartório vai me intimar e vai falar, uai, e aí, você não vai aceitar não? Não, eu ia aceitar sim, eu só não aceitei porque eu precisava de 24 horas, o prazo já passou, aí agora eu vou lá e aceito. Pronto. O protesto não é registrado, porque a falta de aceite é sanada e o prazo passou. Então, esse negócio de protesto por não dar o prazo de 24 horas é uma coisa que a lei prevê, mas que não é muito viável, não. Então, de novo, a apresentação para o aceite, em regra, é facultativa. O prazo para a apresentação é até o vencimento do título. E mesmo nesse último dia, se o título for apresentado e o sacado pedir 24 horas, ele tem esse direito. Tudo bem até aqui, gente?
Bom, mas eu estava falando de regra. Então até agora eu disse que, em regra, o portador apresenta o título ao aceite do sacado se quiser. Mas existem exceções. A própria lei uniforme vai estabelecer, primeiro, que no que se refere ao prazo de apresentação, pode haver alteração ou previsão de prazo diferente na própria letra de câmbio. Que prazo? Nós não falamos que a apresentação a aceite pode se dar até o vencimento? A própria letra pode trazer regramento diverso. Como assim? Vamos de novo voltar à Lei Uniforme de Genebra. Artigo 22. O sacador pode, em qualquer letra, estipular que ela será apresentada ao aceite com ou sem fixação de prazo. Pode proibir na própria letra a sua apresentação ao aceite. Bom, então peraí. Primeira questão do prazo. O sacador pode colocar prazo? Pode. Ilustríssimo senhor tal, Vossa Senhoria pagará por essa única via de letra de câmbio que lhe será apresentada para aceite até a data tal, não antes da data tal. Isso pode estar no título já colocado pelo sacador. E nesse caso, gente, você vai ter que observar esse prazo. Perdeu o prazo, vai apresentar para pagamento e não mais para aceite. Mas eu acabei de ler aqui o dispositivo falando que o sacador pode proibir a apresentação. Isso ele faz mediante de uma cláusula sem aceite. Ele estabelece que não há necessidade de apresentação para o aceite. E aí o que ele ganha com isso? Ele evita o vencimento antecipado. Se você apresenta, o sacado não aceita, você protesta e o título vence antecipadamente. Se o sacador proibiu essa apresentação, então ele está evitando que aconteça esse vencimento antecipado. Bom, mas aí como é que eu vou fazer? No vencimento, você vai apresentar o título para pagamento. Continuando o dispositivo, é o artigo 22, já na segunda linha. Pode proibir na própria letra a sua apresentação ao aceite, salvo se tratar de uma letra pagável em domicílio de terceiro ou de uma letra pagável em localidade diferente do domicílio de sacado ou de uma letra sacada a certo termo de vista. Isso aqui merece uma explicação. E quando eu me refiro a isso aqui, não é esse cachorrinho que fica infernizando aqui em volta o tempo todo, não. Tiozinho, vou te liberar. Eu digo o dispositivo da lei que nós estamos analisando. Veja bem, não pode haver proibição de apresentação ao aceite no caso de letra que vence a certo termo de vista. A gente ainda não falou de vencimento, mas eu vou adiantar isso aí. Vencimento a certo termo de vista é assim, gente. O título vai ser pago a 10 dias da apresentação para o aceite. É termo, um prazo contado da vista. Apresentação para o aceite. Se eu não apresento para o aceite, o título não vence. Então é por isso que a lei está dizendo, nesse caso, não dá para proibir a apresentação ao aceite. Porque isso é requisito para determinar o vencimento do título. Gente, sabe quando você fala de vencimento à vista? Nós temos, assim, fora do título de crédito, utilizado essa expressão para significar já venceu, já é exigível. Não, vencimento à vista é o vencimento que vai acontecer na apresentação ao aceite. Então já aconteceu? Não. Se o vencimento é à vista, vai acontecer quando a vista ocorrer. E nesse caso é um vencimento a certo termo de vista. Então, tanto no vencimento à vista quanto a certo termo de vista, você tem que apresentar o título, vocês concordam comigo? Mas o dispositivo não fala apenas desse caso de vencimento a certo termo de vista. Ele também menciona uma letra pagável em domicílio de terceiro ou uma letra pagável em localidade diferente da do domicílio do sacado. Então, nesses casos aqui, existe a exceção a essa regra de que o sacador pode proibir a apresentação da letra ao aceite. Vamos voltar à lei uniforme, mais um aspecto aqui.
O sacador pode também estipular que a apresentação ao aceite não poderá efetuar-se antes de determinada data. Aí não tem segredo, né, gente? Não pode apresentar antes da data tal. Depois disso e até a data do vencimento pode apresentar. Todo endossante pode estipular que a letra deva ser apresentada ao aceite com ou sem fixação de prazo, salvo se ela tiver sido declarada não aceitável pelo sacador. Espera aí, o dispositivo está dizendo que o endossante pode ir lá e mudar o prazo que foi estabelecido pelo sacador? Mais ou menos. Veja bem, se o sacador estabelecer que a letra deva ser apresentada ao aceite não antes do dia 10. Vem o endossante e fala assim, não, ela não vai ser apresentada antes do dia 12. Na primeira versão ela já poderia ser apresentada no dia 12? Já. Então, o que o endossante fez ao estabelecer limites foi manter a possibilidade que o sacador já tinha estabelecido. De novo, eu sou o sacador e estabeleço assim, ó, a letra de câmbio que será apresentada ao aceite até a data do vencimento. Eu dei de agora até a data do vencimento. Se vier um endossante falar que a letra só vai ser apresentada daqui a 2 meses até a data do vencimento, já não eram datas possíveis? Já estavam previstas no formato inicial da letra de câmbio? Não foi uma escolha, é como se o portador estivesse escolhendo dentro do que ele já pudesse. Só que aí o endossante limitou a escolha para os próximos. Isso não tem problema. O problema é o endossante estabelecer um prazo ou uma limitação que altere ou vá contra uma regra estabelecida pelo sacador. Ah, como assim, Cláudio? O sacador diz que a apresentação tem que ser até o dia 10. Vem o endossante e fala que a apresentação pode ser até o dia 20. Está errado. Antes não podia. Você não pode colocar uma situação que antes não era possível. Você pode limitar dentro das possibilidades. Então é isso o que o endossante pode fazer ao alterar prazos para a apresentação ao aceite. Avançando, nós temos um problema aí. Nós falamos que a letra pode ser apresentada, em regra. E aí a pessoa, se quiser apresentar, tem até o vencimento. Esse vamos dizer assim, o prazo geral. Mas imagina uma letra que vence a certo termo de vista. Eu vou apresentar até o vencimento? Ela nunca vai vencer se não houver a vista, se não houver a apresentação. Então fica aquele negócio, né? Para ela vencer, ela depende da apresentação. E aí eu vou ter o prazo de apresentação até o vencimento? Não faz sentido. Para esses casos, a lei vai estabelecer um outro prazo. E esse prazo, gente, Lei Uniforme de Genebra, anexo 1, artigo 23. As letras a certo termo de vista devem ser apresentadas ao aceite dentro do prazo de 1 ano das suas datas. Aqui nós vamos entender da emissão, do saque. O sacador pode reduzir este prazo ou estipular um prazo maior. Então, o sacador é quem está criando a letra. Esses prazos podem ser reduzidos pelos endossantes. Por que o endossante pode reduzir e não aumentar? Ora, se o sacador estabeleceu esse lapso temporal aqui, dentro dele o endossante pode limitar. Porque ele não pode aumentar. Estabelecer uma situação que antes não era possível. Mas estabelecer uma limitação que dentre as possibilidades o que você tem é o que já era possível, não tem problema nenhum. É como se fosse a opção exercida pelo portador. Tudo bem? Vamos voltar à lei uniforme. Eu quero falar sobre mais um aspecto aqui. O artigo 25 começa a falar sobre a forma do aceite. E ele diz o que a gente já sabe ou já imagina. O aceite é escrito na própria letra. Como é que é o nome desse princípio aí, gente?
cartularidade. As manifestações de vontade de efeito cambial têm que estar presentes na letra de câmbio. Então tá, forma do aceite é uma assinatura. Uma assinatura do sacado ou de quem por intervenção esteja aceitando na cártula. Normalmente, gente, a letra de câmbio vai ter um lugar bonitinho, igual o modelo que a gente tem utilizado, com o nome do sacado, para ele ir lá e já aceitar bonitinho no lugar. Vem até muitas vezes escrito assim, aceitamos. Aí ele só vai lá e assina, ou aceito, e ele só vai lá e assina. Mas via de regra é o seguinte, lugar para o aceite é o anverso. A assinatura do sacado no anverso é aceite. Mas o que a gente espera é que o aceitante, ao assinar, declare aceito ou alguma manifestação equivalente, né? Aceito, aceitamos para pagar, pagarei, pagaremos, honrarei, assumo a obrigação. São todas manifestações de vontade que indicam uma aceitação, um aceite. Aí olha só, gente, uma coisa importantíssima aqui. A pessoa foi lá e aceitou. O aceite é uma manifestação de vontade essencial para a existência da letra de câmbio? Não. Então, se essa forma não for cumprida, não for lançada no título, o título continua valendo. Uma vez que acontece o aceite, então você tem o obrigado principal da letra de câmbio. Mas a manifestação não é obrigatória. Então a gente chama essa manifestação de sucessiva. Sucessiva no sentido de que ela pode acontecer ou não, e o título vai ser válido do mesmo jeito. Interessante aqui que ela não é a declaração originária, no sentido de não ser a declaração que cria o título, mas ela é a declaração que estabelece o obrigado principal. Fugi um pouco aqui porque eu não poderia deixar de falar desse aspecto da obrigação do aceitante, mas vamos voltar na forma. Então, é uma assinatura no título de crédito. Uma assinatura, normalmente, do sacado ou de quem esteja aceitando por intervenção. Nós esperamos que, manifestando essa vontade de aceitar. No texto da Lei Uniforme, anexo 1, artigo 25. O aceite é escrito na própria letra. Exprime-se pela palavra aceite ou qualquer outra palavra equivalente. O aceite é assinado pelo sacado. Vale como aceite a simples assinatura do sacado aposta na parte anterior da letra. Quando se trate de uma letra pagável a certo termo de vista ou que deva ser apresentada ao aceite dentro de um prazo determinado por estipulação especial, o aceite deve ser datado do dia em que foi dado, salvo se o portador exigir que a data seja a da apresentação. À falta de data, o portador, para conservar os seus direitos de recurso contra os endossantes e contra o sacador, deve fazer constar essa omissão por um protesto feito em tempo útil. Aqui, se me permitam, gente, o aceite deve ser datado, mas a falta de data do aceite, eu não acho que é o caso de protestar para provar que a data não foi colocada. Já há entendimento, inclusive jurisprudencial, de que aquilo que está em branco no título pode ser preenchido pelo portador de boa fé, ou seja, de acordo com o que aconteceu. Então, o mais provável é o portador ir lá e colocar essa data. Se o sacado, se o aceitante não colocou, o portador vai lá e coloca. Ah, mas eu posso protestar, né, para provar que ele não colocou. Pode, mas aí você vai atrás do cartório para o cartório dizer, realmente, então vamos entender que a data do aceite foi essa aqui. Qual que é mais fácil, né? Então eu acho que isso aqui é um atavismo da lei uniforme. Praticamente não se utiliza mais não. Eu quero só o último dispositivo da lei uniforme, tá, gente? Para eu poder já levar uma conclusão. Continuando, artigo 26. O aceite é puro e simples, mas o sacado pode limitá-lo a uma parte da importância sacada. Qualquer outra modificação introduzida pelo aceite no enunciado da letra equivale a uma recusa de aceite.
O aceitante fica, todavia, obrigado nos termos do seu aceite. Turma, o que estava previsto lá na letra de câmbio depois da ordem do sacador? Que o sacado ia aceitar. Estava escrito que ele ia aceitar de modo limitado, condicionado ou com algum porém? Não. O combinado, o que estava previsto para acontecer na letra era o aceite, puro e simples. Mas o sacado, ele pode modificar de algum modo isso aí? Ele pode limitar o valor. Então, a letra de câmbio é no valor de 100 mil, ele vai lá e escreve: aceito para pagar 50 mil. Aceito até 50 mil. Tem efeito? Tem. Esse sacado fica vinculado nos termos do aceite que ele deu. Mas era isso que estava combinado? Não. Então, o portador, para ele, não foi cumprido o combinado. Então, ele pode protestar o título por falta de aceite e o título vai vencer. Foi a mesma coisa de não haver aceite? Não foi. Se não tivesse aceite nenhum, você não tinha nenhuma obrigação da pessoa que não aceitou. Nesse caso, um aceite que é modificado para estabelecer uma limitação, há um efeito. O portador ainda pode protestar o título, porque não foi cumprido o que foi combinado. E vai vencer antecipadamente. E após o vencimento antecipado, você vai poder, inclusive, cobrar desse aceitante que aceitou limitado. Então, o aceite é puro e simples. Se você colocar uma condição lá, vai ser desconsiderada. É como se não houvesse. Mas o aceitante pode limitar a extensão em que se obriga. Vejam, gente, quando nós falamos de endosso, você pode endossar só parte do título? Não, em razão da cartularidade. Não tem como eu transferir só uma parte. Mas aceitar só uma parte é possível, porque você não está falando de transferência. Então, o aceite limitado admite-se, embora para efeitos de protesto ele vá ser computado ou entendido como uma negativa de aceite. Ainda a LUG, artigo 28. O sacado obriga-se pelo aceite a pagar a letra à data do vencimento. Na falta de pagamento, o portador, mesmo no caso de ele ser o sacador, tem contra o aceitante um direito de ação resultante da letra em relação a tudo o que pode ser exigido nos termos dos artigos 48 e 49. Então tá aí o artigo 28 falando dos efeitos do aceite. O efeito de tornar o aceitante obrigado principal, que inclusive não tem direito de regresso. Até o próprio sacador, se for o caso, pode exigir dele o pagamento. Uma última coisa. Eu pego um título, tenho um aceite, mas o aceite está riscado. Como se tivesse uma rasura mesmo, a pessoa se arrependeu, foi lá e riscou. Como que nós vamos interpretar uma coisa dessa? Pelo artigo 29, nós vamos interpretar que o risco foi feito pelo próprio sacado que se arrependeu antes de devolver a letra, e aí esse aceite vai ser tido como não havido. Talvez alguém pergunte, mas peraí, e se alguém riscar isso depois? Você vai interpretar que quem fez o risco foi o sacado, mas aí é aquele cuidado que o portador tem que ter com a letra, né? Se você é o portador, você não vai deixar uma letra dando sopa para alguém chegar e riscar alguma declaração cambial. Pessoal, fiz um pouco, vamos dizer assim, de um passeio sobre os conteúdos que estão presentes na Lei Uniforme acerca do aceite e da apresentação ao aceite do sacado. Nós ainda vamos falar um pouco mais disso quando falarmos de aceite por intervenção. E além dessa exposição que eu fiz, existe lá a bibliografia, os textos com os links no espaço virtual da disciplina e vamos dando continuidade ao nosso conteúdo do PLE. Obrigado então pela atenção mais uma vez, amigos, e até a próxima. Um abraço.